Advogada Daniela Silvério Gondim. Recurso eleitoral 28.915, Aracati. Recorrente com ligação proporcional PT, PSD, PRB, PMDB, PSC, PTC. Advogado José Rubens Figueiredo Correia Fontes. Recorrido com ligação proporcional PDT, PT, PTC. Advogado Daniela Silvério Gondim. E o último, também de Aracati. Aí é outro caso. É outro caso. São esses três, né? Pronto. Então, para falar, Vossa Excelência, não vai haver sustentação? Vem, doutor Vicente? Vai. Então, uma valendo para todos, né? Ótimo. A senhora também. A Corte agradece. Não, senhor presidente, caso da recurso eleitoral, interposto pela coligação majoritária, por tudo começa agora, contra a decisão do juiz da 8ª zona eleitoral, que julgando procedente a impugnação da candidatura de William Costa Lima, e procedente que definiu o requisito de candidatura ao cargo de vereador. A impugnação posta sobre 16 e 24, segundo no fato de que o pretenso candidato teria sido escolhido por convenção que não possuía validade, em face da intervenção da Executiva Estadual do PTC no município de Aracati. Sentença sobre 284-289, razões de recurso 284-302. O parecer do Procurador Regional, consta sobre 323-324, no sentido de não prover o recurso e manter a decisão de primeiro grau. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Vicente aqui. Senhor presidente, senhores juízes, gabinete de procuradores, cumprimentando a todos, eu vou logo no cerne do problema. A questão, senhor presidente, minha juiz, é simples, desembargador Abelardo. É saber, houveram duas convenções, doutor João, se eu estiver equivocado por um excesso de processos, vocês podem me corrigir, porque eu realmente não tenho todos os detalhes, mas me parece que é o seguinte, houveram duas convenções do PTC, duas convenções, uma no dia 28 e outra no dia 30. A convenção do dia 28 estava sob a égide de uma comissão interventora. Esse é o fato. E a do dia 30 estava, quem fez foi a comissão provisória que teria sido afastada. Dia 28, a comissão interventora, dia 30, a comissão provisória que havia sofrido a intervenção. Esse é o fato. Bom, qual vale? Qual convenção vale? Vale a do dia 28 ou vale a do dia 30? Me parece que esse é o fato dos 3 ou 4 processos aí de Aracati. Pois bem, eu considero as seguintes peculiaridades no caso. A convenção do dia 28, feita pela comissão interventora, consta nos arquivos do Tribunal Regional Eleitoral. Dia 28, se abrir o sistema do TRE, doutor Márcio, consta lá a comissão interventora como legitimada perante o TRE, perante a Justiça Eleitoral. E isso foi feito, reconhecido pelo TRE, constando nos arquivos, e foi isso que disse a desembargadora corregedora, no seguinte despacho. Ela foi provocada para o Partido Nacional, o partido que fez a intervenção mandou para o TRE e foi para a corregedora, e ela disse o seguinte, a desembargadora Iracema. Nesse diapasão só resta esse tribunal providenciar a anotação da intervenção realizada pelo Diretório Nacional nos moldes em que é registrado no Sistema de Informação SGIPEX, conforme requerido pelo órgão de direção nacional por meio do documento protocolizado pelo Estado. Ou seja, dia 28, o desembargador Iracema mandou registrar nos arquivos do TRE de corregistrar. Dia 28 estava a comissão interventora. Fez a convenção do PTC e decidiu ir para uma determinada coligação. Dia 30, foi feita outra convenção, por a comissão provisória, que não constava dos arquivos do TRE. O TRE, a do dia 30, apesar de ser aquela primeira, mas ela não constava nos arquivos do TRE. Isso é o que está expresso nos autos do processo. Isso é o que está, certidões, despacho da desembargadora Iracema e tudo mais. Muito bem, mas mesmo assim a comissão provisória do dia 30, no meu entender, da Tíssima Vênia, sem poderes para tal, ela realizou uma convenção e decidiu se coligar com um partido diametralmente oposto da do dia 28. É saber quem é que vale do dia 28 ou do dia 30. Na minha ótica, é essa a discussão e o que é submetido à corte. Muito bem, mas quando foi dia 30, o doutor juiz comum, olha aí onde vem a particularidade do desembargador Garra, o juiz comum de Aracati concedeu uma liminar, reintegrando, juiz comum, justiça comum, reintegrando aquela comissão provisória. Muito bem.
bem, me parece dia 30. Só que essa decisão, ela só chegou a ser cumprida, e diga-se de passagem, a justiça comum não tem jurisdição sobre a justiça eleitoral. A justiça comum não manda na justiça eleitoral, não determina que a justiça eleitoral faça isso. A justiça comum concede uma liminar contra quem? Contra o partido, desfaz a intervenção, notifica o partido vai remete para o TRE para fazer a anotação. Mas o juiz comum não pode mandar, ei TRE, faça aí a anotação. Ele não tem jurisdição sobre isso. Ele tem jurisdição sobre o partido, que é pessoa de direito privado. Aí ele determina, agora comunique que a justiça eleitoral está certa, comunique. Se a justiça eleitoral entender voluntariamente que deve cumprir voluntariamente aquela decisão, mas não atendendo a uma determinação do juiz comum determinando a justiça eleitoral. Isso não existe, tá vendo? Mas o certo é que dia 3, desembargador Abelardo, é que o TRE recebeu o comunicado e que fez a alteração. Ou seja, a convenção do dia 30 estava reconhecida pelo TRE, a do dia 28. A do dia 30 não estava, porque quem constava nos artigos dia 30, tem uma certidão nos autos, é a comissão interventora. Eu quero crer, mas submeto à corte, não vou aqui, quero crer que quem vai para a justiça eleitoral é quem está nos seus arquivos. Ponto. Esse é o fato a ser discutido nos autos. Quem reconheceu a do dia 28? Desembargador de Iracema. Está aí o despacho que consta nos autos que eu acabei de ler. Certidão da Justiça Eleitoral. Consta que somente dia 3, o juiz, o TRE, a comissão, restaurou-se a comissão provisória perante esse Tribunal Eleitoral. Ou seja, do dia 3 em diante é que podia a comissão provisória praticar. Do ato do dia 30, ela não tinha legitimidade, doutor João, para praticar. Isso é o que eu consegui extrair rapidamente aqui do que eu pude aferir nos autos. Se eu tiver cometido algum equívoco, Vossa Excelência me corrija. E no mais é isso aí. Não vou nem dizer, ou pedir ou requerer o que possa ser feito. Submeto à corte esses dados e aí confio que a corte dará o destino conveniente, certo e correto, que certamente vem dado aos processos. Muito obrigado. Vossa Excelência vai se pronunciar? Doutor, perdão. Gostaria de iniciar saudando o senhor presidente, os declarados julgadores, o doutor procurador, senhores e senhoras aqui presentes. Na verdade, antes de começar a entrar nesse mérito, eu gostaria de relembrar a esta plenária que objeto igual a este já foi decidido aqui em sessão no dia 25 de agosto, quando se julgou o recurso especial de número 206/96/2012, 6060008, do candidato a vereador José Silvério Virgínio, onde, por unanimidade, esta plenária acompanhou o parecer do procurador e o voto do relator, reconhecendo como única convenção válida do PTC a realizada no dia 30. Então, já existe decisão aqui desta plenária em relação a este mesmo objeto de convenção distinta do PTC. Eu gostaria de iniciar minha palavra dizendo que, na verdade, nunca houve no PTC de Aracati duas convocações para a convenção. Prova real e existente nos autos é a certidão que consta nos autos da 8ª zona eleitoral, que eu peço licença aos outros julgadores para ler. Certifico, a pedido da Comissão Executiva Municipal do Partido Trabalhista Cristão em Aracati, que a Convenção Municipal do PTC para a escolha de candidatos e possível coligação para as eleições de 2012 se realizará em 30 de junho de 2012, às 9 horas, no Centro de Juventude e Cidadania, conforme documento apresentado no cartório da 8ª Zona Eleitoral de Aracati. Outros, sim, informo que a convocação anteriormente marcada para 28 de junho de 2012 foi cancelada pela Comissão Executiva Municipal do partido. Na verdade, não existiram duas convenções. Como, excelências, existia uma convenção sem a presença dos filiados. Na verdade, ocorreu no PTC de Aracati e no PTC do Brasil, são notícias de jornal,
aqui da nossa capital, folhas principais de reviravoltas do PDC, denúncias de compra de partido que estão sendo apuradas pelo Ministério Público. Na verdade, se supôs a existência de uma convenção no dia 28, porque essa comissão interventora que foi nomeada por 3 pessoas estranhas, que nobres julgadores querem ressaltar, que nem filiadas ao PDC eram. Inclusive, o suposto presidente que foi colocado nessa comissão interventora, o senhor Francisco Erandi, é funcionário do candidato a vice-prefeito da coligação recorrente. Fato este também está sendo apurado pelo Ministério Público de Aracati. Na verdade, nem livro apta rubricado pela Justiça eles têm. Como realizar uma convenção municipal nesses termos? Na verdade, a Comissão Provisória Municipal, ao tomar ciência desta intervenção abusiva, imediatamente comunicou esse fato aqui a este tribunal. E a desembargadora Maria Iracema proferiu o seu despacho que não cabia a este egrégio tribunal entrarmos nas questões partidárias, e sim a justiça comum. E ingressamos, impetramos mandado de segurança e conseguimos a sentença nos proferindo a liminar, que eu quero pedir também licença a Vossas Excelências para estarmos aqui lendo apenas a parte final. Assim sendo, presentes os requisitos legais contidos em nosso ordenamento jurídico, concedo a liminar pleiteada, no sentido de tornar sem efeito a nomeação da comissão interventora do PDC em Aracati, retornando ao status quo ante a comissão destituída. Como podemos ver, a comissão interventora ela foi nula. Ela não existe. Como então se falar em uma comissão presidida, em uma convenção presidida por uma comissão inexistente, excelência? Como se falar em uma convenção municipal presidida por uma comissão que foi tornada sem efeito pela Justiça Comum? E a própria Justiça Comum foi quem comunicou esse egrégio tribunal. E, na ocasião, respondendo em exercício, o desembargador Antônio Abelardo foi quem proferiu aqui esse seu despacho, determinando de imediato o cumprimento do referido deciso, medida essa de competência da presidência, na forma prevista no artigo 17, inciso 8 da resolução. Imediatamente foi anotado no dia 3, sim, como afirmou o conceituadíssimo doutor Vicente Aquino. Mas no dia 3, esse tribunal anotou a comissão provisória retroagindo ao dia 11 de junho. Se estivermos a certidão, está aí nos autos. Se consultarmos aqui a data da anotação, 3 de 7 de 2012, exercício da comissão presidida pelo recorrido senhor William, de 11 de junho de 2012 a 11 de junho de 2013. E se verificarmos, excelentes, no site do TRE, na consulta, a comissão interventora está lá inativada por decisão judicial. Jamais a desembargadora Maria Iracema validou essa comissão, como dito, pela coligação recorrente. A desembargadora se limitou a mandar anotar, inclusive em seu despacho, muito respeitável, ela adentrou e disse que não era mérito desse tribunal, que iria-se para a Justiça Comum dizer se essa intervenção seria válida ou não. Em nenhum momento ela validou, como quer dizer a coligação. Em nenhum momento houve validação por este egrégio tribunal dessa intervenção. E como bem findou suas palavras o nobre relator João Luiz, ao julgar o processo aqui no dia 25, ele disse que essa decisão da terceira vara de Aracati pôs fim a qualquer pretensão deste tribunal de entrar no mérito desta intervenção. Porque essa intervenção já foi nula, por decisão judicial, que data venha, não foi nem impetrado recurso. O partido nem sequer recorreu, o Diretório Nacional nem sequer recorreu dessa decisão. Foi nula a nomeação da interventora. Está em vigor e sempre esteve a Comissão Provisória Municipal, presidida pelo recorrido. Que, inclusive, excelência, o partido, ele não só rasgou a Constituição Federal com essa intervenção, em pleno Estado Democrático de Direito.
uma intervenção ilegal, ilícita, como desrespeitou todas as resoluções do Estatuto do Partido. Porque o Estatuto do Partido afirma que se há uma intervenção e o Diretório Municipal recorre, está suspenso os efeitos da intervenção. Mesmo sendo recorrido, nomeou-se uma comissão interventora, mas há justiça nesse país. E a terceira vara de Aracati anulou, tornou nula esta nomeação, fazendo jus à democracia, em que deve ser escolhido nas urnas pelo povo, os candidatos do partido, em que o próprio partido com seus filiados é que deve ter vez e voz em uma convenção para representar, para dizer quem irá representar. Ressaltando, excelência, como já dito aí no processo, que o PTC, em dezembro de 2012, baixou a resolução número 7 de 2011. Essa resolução diz: até 31 de dezembro de 2012, é vedada a destituição, alteração da composição ou intervenção de órgão diretivo municipal cujo mandato esteja em vigor na data da publicação desta resolução. Ressalta-se que, nesta data, a Comissão Provisória Municipal presidida pelo recorrido senhor William Costa Lima, que ressalta é vereador em exercício pelo PTC, está em pleno vigor, não poder ter sofrido nenhuma intervenção, nenhuma destituição. Mas aqui eu tenho certeza que os preclaros julgadores irão mais uma vez acertar em sua decisão, como já foi proferido aqui por unanimidade, acompanhando o parecer do procurador, que muito bem disse que inexiste convenção no dia 28. Acompanhando também o voto já proferido e relatado pelo relator João Luiz no processo do José Cílio Silvério Virgínio, em que lá muito bem ele falou que está esgotada qualquer discussão da intervenção. Cabe apenas a este tribunal verificar no dia do pedido de registro. Ressalta-se que a coligação recorrente esqueceu disso. Ela mesmo reconhece, julgadores, que dia 3 a comissão, ela entrou no site, porque dia 5 eles pediram registro de candidatura. Pediram registro de uma candidata dia 5, mesmo já estando anotado no site deste tribunal que a comissão tinha sido invalidada por decisão judicial. Mas, mais uma vez, eu confio que nosso destino, o destino dos candidatos do PTC de Aracati, estão bem resguardados aqui nas mãos de Vossa Excelência. Agradeço e peço pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, que deu o registro do recorrido. Obrigado. Só palavras breves. Bem, sem dúvida, a anotação que se faz do sistema SGPEX, eu acho, né, de partidos, ela se faz a partir do respeito à autonomia partidária. Então, quando o partido informa a justiça eleitoral que houve intervenção, que houve uma mudança na composição dos votos partidários, o despacho da corregedoria é somente no sentido de fazer registrar aqueles novos dados no sistema de controle de atos partidários. Então, não vincula de forma nenhuma a posição da justiça eleitoral quanto à regularidade ou não de qualquer tipo de intervenção ou de alteração na composição dos votos partidários. Agora, com relação à decisão liminar, eu até concordo com o doutor Vicente com relação ao momento em que isso se deu. Seria preferível, efetivamente, que a decisão se desse no âmbito do processo eleitoral, porque já estava deflagrado o processo eleitoral naquele momento. Mas o fato é que há uma decisão judicial em mandado de segurança que resolveu de forma definitiva, já que nem o recurso foi manipulado, sobre a validade de uma convenção em detrimento a validade de um órgão partidário em detrimento de outro. Então, já que há esse comando judicial, e não sendo possível nos autos, por nenhum outro motivo, desconstituir este comando, foi me produzido pelo reconhecimento da validade da convenção realizada pela Comissão Provisória do PTC em Aracati. Muito obrigado. Sim. Pode, sim. Queria pedir com licença a Vossa Excelência mais uma vez. Realmente, doutor procurador, primeiro nós pedimos essa nulidade na eleitoral.
consta nos autos de decisão da excelentíssima juíza da 8ª Zona, doutora Ana Cairena, que ela primeiro considerou nula a intervenção e no outro dia voltou atrás, porque isso era matéria da justiça comum. Então, primeiro nós procuramos a eleitoral mesmo, porque achamos que estava deflagrado o processo. Mas ela deu a decisão em um dia e no outro ela reconsiderou porque achou que não caberia a ela e sim a justiça comum. Por isso que fomos até a 3ª vara buscar essa decisão. Obrigada. Senhor presidente, relatório da vossa... Obrigado. Nós estamos julgando os números 22 e 3, né? Isso. E, na verdade, eu verifiquei o 24 também. Se o senhor quiser apregoar, eu não fez. Bom, é porque a vossa disse que era um pouco... verificação. Então, 24 é o recurso eleitoral 28.915, também de Aracati, recorrente com a ligação proporcional, PT, PSD, PRB, PMDB, PSC, PTC, e que é advogado José Rubens Figueiredo Correia Fonte, recorrente com a ligação proporcional PDT, PT, PTC, advogado Daniel Silvério Gondim, natureza, registro de candidatura. O 25 também, por favor. Também, né? Aracati, 8ª Zona Eleitoral, 19 de 2015, o recurso eleitoral, coligação majoritária, o futuro começa agora, recorrido Francisco Ivan Silvério da Costa e Valdir Ferreira de Medeiros, registro de candidatura. Então, como bem aqui relatou, a questão já foi decidida, eu já fui no recurso no mesmo sentido, foi dito pela 3ª vara da comarca de Aracati, então, que a intervenção não era justificável, e eu estou em consciência com o parecer do Ministério Público e com o processo do qual eu havia sido relator anteriormente, estou votando no sentido de não dar provimento ao presente recurso e manutenção da decisão de primeiro grau em todos os processos. É assim que vota. Até o 25, né? Sim. Alguma discrepância? O Excelência está em consonância também com o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral. Então, a Corte, por unanimidade, em harmonia com o parecer da outra Procuradoria Regional, desses 5 recursos, né? É 4 recursos, no sentido de manter a decisão de piso. Então, Vossa Excelência exauriu aqui já a sua...